Falando em eleição, Paulinha, a eleição tem a ver com a questão do Paulinho Pesquisa, né? Os números. Mas nós não traremos números agora. Não. Eu quero que você traga um pronunciamento do presidente da Câmara dos Deputados Federais agora há pouco. Do Arthur Lira, e usando o Twitter, eu vou ler aqui para vocês o que escreveu há 40 minutos o Arthur Lira aqui na rede social. Olha, nada justifica resultados tão divergentes dos institutos de pesquisas. Alguém está errando ou prestando um desserviço. Urge estabelecer medidas legais que punam os institutos que erram demasiado ou intencionalmente para prejudicar qualquer candidatura. Ele segue dizendo: não podemos permitir que haja manipulações de resultados em pesquisas eleitorais. Isso fere a democracia, escreveu o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, aqui no Twitter. O que você está reclamando aí, Guguinha? É sempre assim, quando é ruim pro lado deles, eles querem calar, eles querem censurar. Inclusive, eles têm já uma proposta de se criar aí uma PEC, um projeto de lei, para que as pesquisas que não comprovarem acertos sejam punidas de alguma forma, ou até retiradas, e que para que não se possa também soltar pesquisas perto já ali do dia da eleição. A gente já tem um limite, que são 3 dias antes, esse é o prazo. 3 dias antes você não pode, faltando 3 dias para a eleição, você não pode mais soltar pesquisas e também não pode fazer campanha, porque o público precisa de um tempo, de uns 3 dias pelo menos, para absorver toda a campanha que já aconteceu e para poder amadurecer o seu voto. Então, 3 dias ali é para ficar numa boa, sem ninguém ficar militando. Essa é a intenção. Isso já acontece, já não tem pesquisa nesse período. Agora, querer proibir antes, aí eles querem voltar com esse tipo de narrativa, de querer, de alguma maneira, atacar a credibilidade das pesquisas. O que diferencia, basicamente, as pesquisas que têm credibilidade uma da outra é a base de cálculo. O Datafolha calcula que tem 20 milhões a mais de brasileiros recebendo até um salário mínimo do que a Quest. Então é óbvio que na hora de fazer o cálculo geral da pontuação, isso vai dar uma diferença boa entre as duas. A Quest e o Datafolha tem uma diferença, sei lá, de 4 ou 5 pontos, basicamente por isso. Mas todas apontam na mesma direção. É muito estranho as que apontam em direção contrária. Tem inclusive a Paraná Pesquisas, que foi citada hoje aqui, e que recebeu do PL, do partido do presidente, durante a campanha, poucos meses, recebeu 2,7 milhões de reais do partido do presidente. E mesmo então, assim... você concorda com a Arthur Lira? Ela é usada como exemplo do que deveria ser a que tem mais credibilidade, apesar de ser aquela que tem, de fato, uma ligação financeira com um candidato. A única que tem uma ligação com um candidato é que querem, às vezes, de passar como que tem credibilidade. Essa não tem nem uma metodologia que já foi muito testada. Concorda? As testadas, que é a que vocês devem prestar mais atenção, as que a gente já acompanha há muitos anos, Datafolha, IPEC, IPESP, essas a gente já conhece a metodologia. O que vocês querem fazer com pesquisa? Eu não entendi. O que é o objetivo? O objetivo é a gente parar de fazer esse ataque leviano. E é muito engraçado que toda vez as pessoas vêm aqui e falam bem assim... Eu quero dizer que a pesquisa foi contratada pela Globo. A Globo é de esquerda. Eu quero dizer que a pesquisa foi contratada pela Folha. Do Paraná Pesquisa. Meus amigos, foi contratada pelo PL. Pelo PL, partido do presidente. Mas não foi contratada pelo PL para fazer a pesquisa que a gente está discutindo. Foi contratada para outros serviços. Então, quando sai a pesquisa, não sai dizendo que ele também já recebeu dinheiro do PL. Eu só estou trazendo esse dado porque o tempo inteiro é esse o discurso que é feito para tentar atacar a credibilidade daquelas que têm credibilidade, daquelas que já foram testadas. O Arthur Lira quer mais uma vez ir nessa linha de atacar. Por quê? Porque o Arthur Lira está do lado desse governo. Porque ele manda hoje no Brasil, junto com o Ciro Nogueira, e porque ele não quer perder o controle de um governo que está na mão dele. Paulo Figueiredo, por favor. Não, o Guga concordou com tudo que o Arthur Lira disse. Ele precisa organizar a cabeça dele, porque ele concordou com tudo que o Arthur Lira disse, só que ele colocou o Paraná Pesquisa no imaginário, na cabeça dele, nessa posição de crítica. Porque não coloquei, porque eu não quero censurar ninguém. Eu acho que o Paraná Pesquisa deve continuar dando as pesquisas. Mas você está dizendo que o Paraná... Eu acho que não deve ter nenhum tipo de ataque do legislativo, de pressão de deputado em cima das pesquisas. O que eu te disse é o seguinte, que a pesquisa que você trouxe, logo você que tenta sempre fazer essa crítica, querendo atacar a credibilidade das outras, a pesquisa que você trouxe tem uma ligação direta com o partido do presidente. Ok, é mais um dado para vocês saberem. Quero que ela seja perseguida por político, quero que crie um projeto de lei para proibir pesquisa, jamais. Nem a Paraná e nenhuma. Fala, Paulo.
Assim, não dá para o sujeito, desculpa, ou você confia nos institutos de pesquisa e acha que são sérios, ou você não confia. Eu confio. E se você tem institutos que você tem predileção, e se tem institutos que você tem predileção, ótimo. Se você acha que pode haver conflitos de interesse, estamos juntos. Beleza. Agora, não dá para dizer que existe conflito de interesse maior do que, por exemplo, o Datafolha, que é uma empresa do grupo Folha UOL, que é um grupo de militância de esquerda. Temos abordado isso em todos os programas, que inclusive vive atacando a Jovem Pan hoje em dia, justamente porque quebrou a hegemonia da esquerda. Foi a favor do impeachment da Dilma. Foi a favor da ditadura militar em 64, a Folha de São Paulo. Não, mas isso é outro tempo, Guga. Se existe conflito de interesse, não dá para dizer que um grupo que editorialmente tem uma postura extremamente antibolsonarista tem isenção para fazer pesquisa. Não dá. Se você apoiar. Dá para dizer porque a gente tem um histórico. Se você apoiar a sua própria tese de conflito de interesse, você não consegue manter o Datafolha. Ou então conflito de interesse que o Datafolha tem? O Datafolha é sério. Qual é o conflito de interesse da Folha? A Folha quer mostrar a realidade para o seu público. Mas se você considera que existe conflito de interesse no Paraná, no Paraná Pesquisa, tem que haver um conflito de interesse maior no Datafolha. Uma pesquisa Datafolha financiada pela Globo. Não é o PL que pagou, o partido do presidente. Pelo viés militante da Folha de São Paulo. Que mas na tua cabeça... Todos os dias. Não, na minha cabeça na cabeça do PT é uma militância pró-Sérgio Moro. Na cabeça sua é a favor do PT. Guga, assim, não dá nem tempo de eu ficar discutindo aqui o viés do Datafolha, porque é meio que ficar discutindo que o céu é azul. Mas, assim, o fato, não dá para você discordar de um fato. O fato é o PL contratou. E o viés das pesquisas. Só um minutinho, só para eu concluir então esse ponto. O que não dá para a gente discordar é que é impossível as pesquisas estarem certas ao mesmo tempo. Você está dizendo o seguinte, tem instituto mentiroso. Isso é que você está dizendo. Ok, vamos discutir agora qual. Eu concordo que tem instituto mentiroso. Porque é o seguinte, se você pegar o Datafolha, a diferença... O último, vou pegar, para parar de implicar com o Datafolha, vou pegar aqui o último IPEC. Né? O último IPEC dá uma diferença de 16 pontos entre o Bolsonaro e o Lula. 16 pontos. Aí quando você vai para o Paraná Pesquisa, a diferença cai para 4 pontos. Eu falo assim, 16 e 4. E aí se você pegar o Futura... o Futura, aí o Bolsonaro tá na frente. Tem que pegar aqui o Futura, nem tô achando aqui. Mas se pegar o Futura, o Bolsonaro tá na frente. Então, tem que decidir. Ou os institutos funcionam ou os institutos não funcionam. E também... se você admitir que existe instituto com má fé, existe instituto que está manipulando a opinião pública, aí você concorda com a opinião do Arthur Lira. Olha, eu concordo que de fato pode ter interesses de... Tem uma questão nas pesquisas também, que é essa parte de metodologia, né? Essa parte de metodologia também, ela é discutível, porque tem pesquisa que está sendo feita por telefone, tem pesquisa que está sendo feita presencialmente, e isso influi no resultado. Outra coisa também, eu acho que a metodologia influi, Paulo, claro e também, eu não sei, aí eu sei que o Paulo, por exemplo, a Zoe, acreditam que existe aí um interesse de mostrar resultados de pesquisa. Mas por exemplo, a Jovem Pan, como veículo de comunicação, eu imagino, se a gente fosse contratar uma pesquisa, o que a gente ia querer? Uma pesquisa que acerte. Quem que quer publicar uma pesquisa sim, né? É inacreditável que traz um resultado errado? O Datafolha assim, né? Eu acho que à medida que você contrata um instituto de pesquisa, a ideia é que você possa apresentar uma coisa certa. Obrigado, não? Depende calma, gente, rapidinho. Eu sei que vocês têm essa opinião aí sobre os institutos, cada um tem a sua. Mas eu fico imaginando aqui num sentido lógico. Você é um veículo de comunicação, você quer que a pesquisa acerte o resultado. Se essa pesquisa não acerta nunca o resultado, o que você faz? Para de contratá-la. Muda de instituto de pesquisa. Depende então, um pouco da credibilidade desses institutos não são ligadas ao índice de acerto deles. Por que um veículo vai investir 100 mil ou quantos mil para sempre errar o resultado todos os anos? É isso que é uma coisa de lógica rápida. E aí podem desenvolver aí. Foi uma pesquisa... Calma. Ele vai explicar... Paulinho, se eu estiver errado... Fiquem calmos, gente. É apenas uma conversa. Porque eu quero entender, eu quero que o Paulo Figueiredo possa responder a Paulinho. Vamos com calma. Você vai ter oportunidade de falar, querido. Aqui não é Paulinho de Moraes, não, viu? Calma, gente. Por favor, Paulo Figueiredo. Hoje está bem tranquilo o programa, né? Tá a maior paz, parece sexta. Vai. Paulinha, eu sempre falo que eu gosto das suas perguntas porque elas são honestas. E eu realmente acho que você fez uma pergunta honesta e legítima agora.
Essa é a forma como a maioria das pessoas pensam. Tá correto. Você fala assim, pô, se nós da Jovem Pan fôssemos contratar um instituto de pesquisa, nós íamos querer um instituto que acertasse. Claro. Afinal, é a credibilidade da nossa instituição. Só que é o seguinte, o que está errado na sua premissa é que você acha que a premissa que o objetivo da Folha de São Paulo hoje é passar a notícia, é editorial, é passar os fatos. E não é. A Rede Globo e a Folha de São Paulo têm hoje como função primordial transformação da sociedade, como a maioria dos veículos de imprensa. Eles não querem informar o público, eles querem formar a opinião pública na direção que eles consideram corretos. Então, para isso, se eles tiverem, é a tese central do Walter Lippmann no Public Opinion, se eles tiverem, a notícia e o fato não são a mesma coisa, se eles tiverem que manipular a opinião pública para que a opinião pública faça o que eles acham que é certo, eles vão fazer sem nenhuma dó nem piedade. E você quer saber os institutos de pesquisa, aí você pega assim, os institutos de pesquisa, mas por que os institutos de pesquisa iam afetar tanto a sua credibilidade? Você pega um levantamento da diferença entre os institutos de pesquisa e a realidade nas últimas eleições em relação às eleições anteriores. O Datafolha está errando cada vez mais, né? 2018 e 2020 foram os anos que o Datafolha mais errou. E a mesma coisa aconteceu aqui nos Estados Unidos, sempre no viés de esquerda, sempre. Os institutos, tem instituto aqui que a média foi de 10 pontos. Estou falando do YouGov, que é um instituto conhecido aqui nos Estados Unidos, continua sendo contratado para fazer pesquisa. 10 pontos de margem de erro em direção aos democratas, sempre em direção à esquerda. Por quê? Por quê? É uma pergunta legítima. Porque quem contrata as pesquisas, em geral, são veículos de mídia. Veículos de mídia gastam uma fortuna para contratar esses institutos. E como são os veículos de mídia que pagam? E os veículos de mídia têm como objetivo a transformação da opinião pública, o instituto ganha dinheiro falando a verdade ou dando resultados na direção que o contratante dele, o grupo de mídia, quer? Ora, quem contrata mais são instituições do mercado financeiro, totalmente dominadas pela esquerda, e veículos de mídia. Em geral, veículos de mídia totalmente dominados pela esquerda. A Jovem Pan não contratou nenhum instituto de pesquisa. Então, tá aí a resposta para você. Manda, é o patrão. Money talks. E quem tem o money? Quem contrata? A imprensa de esquerda e o mercado financeiro de esquerda. Tá aí a resposta para a sua pergunta. E todos os ex-candidatos são de esquerda. Por favor. Assim, eu entendo. São, claro que são. O Paulo falou dessa eleição aqui em especial. E aí você acredita que isso é feito durante todas as eleições, Paulo? Porque o que eu estou colocando aqui é assim... O Datafolha, por exemplo, contratado pela Globo em várias eleições. Todos os anos, então, a Globo vai lá e dá esse piorou dinheiro... muito, você já reparou como piorou? Para manipular... A Globo está mais à esquerda do que jamais esteve, e os institutos então, também estão errando cada vez mais em direção à esquerda. E eu sei disso, não só porque eu vi o filme de 2018 e 2020 no Brasil, mas porque eu vi o filme do Instituto de Pesquisa aqui nos Estados Unidos. Ora, Paulinha, a CNN, uma semana antes da eleição, deu uma pesquisa, uma semana antes da eleição, dando 14 pontos de vantagem para o Joe Biden. No final, ele, abre aspas, ganhou com 4. 14-4, uma semana antes da eleição, CNN. E isso é o normal, eu já falei, o YouGov está com a média de erro, de viés para a esquerda, de 10 pontos. Esses são números, são fatos, vocês pesquisem na internet, porque está tudo lá, eu trago aqui números e fatos, isso é absolutamente indiscutível. Mas, que Paulinho, há um viés de erro sempre para a esquerda. Se o viés fosse às vezes para a direita, às vezes para a esquerda, até dava para falar. Mas nas pesquisas contratadas de esquerda, o viés é sempre para a esquerda, gente. Ô Paulinho, eu posso só fazer um contraponto em relação a isso, que eu acho que é interessante, que eu acho que é inclusive o argumento que os próprios institutos de pesquisa eles utilizam. Pesquisa não é mãe de nada de eleição, né? Acho que esse é um ponto importante. Lógico, né? a radiografia do então, por exemplo, quando sai uma pesquisa há 15 dias da eleição, há um mês, há 6 meses, enfim, qualquer tempo, não está dizendo que vai ser o resultado eleitoral. Está traduzindo, pelo menos eu entendo isso, o momento específico, o dia específico que nós estamos vivendo que foi abordado. Normalmente, os movimentos que existem em pesquisas, eles acontecem nos seus últimos 5, 4 dias, justamente, e um alerta, obviamente, para o que os candidatos precisam ou não fazer. Você discorda disso? Você acha que, por exemplo, uma pesquisa que sai com uma semana de antecedência, ela tem a obrigação de mostrar o que vai ser a eleição? Eu discordo desse raciocínio. Mas por que só para a direita, Paulo? Por que a direita sempre tem um voto supervalorizado e a esquerda supervalorizado? Mostra a
dados disso ou pra direita. Ele tá falando com base em quê? Gente, olha só, olha a cascata. Vamos falar, olha a cascata. Ele tá atacando o Datafolha. Ele tá dizendo, olha só, na cabeça do Paulo, e para você acreditar nisso, você tem que crer que é uma conspiração onde os bancos são de esquerda, onde toda a mídia é de esquerda, onde todos os institutos são de esquerda ou aceitam serem subornados, onde há uma união entre políticos que todos são da esquerda, apesar de um ser do Cidadania, um do PMDB. Todo mundo que está em torno do Lula de esquerda é tudo de esquerda. Você tem que cair nesse mundo, nessa teoria da conspiração, onde está todo mundo unido querendo te enganar. Será? Ou será que é essa pessoa que caiu nessa teoria da conspiração que está enganada? Faz mais sentido. Os métodos de pesquisa, eles são diferentes, eles apresentam resultados diferentes pela metodologia e pela base que é calculada. Agora, todas apontam para a mesma direção, porque é óbvio que é isso que está acontecendo. O Lula está muito na frente. E aí eles atacam o Datafolha. Se você falar para qualquer petista que a Globo ou que a Folha é de esquerda, ele vai rir da sua cara. Porque a Folha e a Globo foram favoráveis, por exemplo, ao impeachment da Dilma. Foram favoráveis, por exemplo, à ditadura de 1964. Como é que esses veículos são taxados agora como da esquerda? Eles são esquerdistas. Não tem, gente. Isso é papo de quem está querendo te ludibriar. A questão é que o Bolsonaro está tomando, de fato, uma sova e agora quer passar para você essa história de que talvez haja uma fraude, de que talvez tenha um erro. Então você tem que acreditar que os institutos estão errados. Se você acreditar nos institutos, você não acredita mais na possibilidade de fraude. E cai a narrativa golpista. Domingo que vem saberemos a verdade, certo, Paulinha Carvalho?